Olá, meus bebês, como vocês estão, meus queridíssimos alunos do 7º ano? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá a mais uma aula de história. Abram o livro didático de vocês, por gentileza, na página de número 152, tá? Meus amores, nesse capítulo a gente vai estudar o processo de transformação dos estados modernos e as principais teorias que vigoravam nesse período, tá? A voz da tia não tá muito boa, então, se vocês me ouvirem espirrar, tossindo, desconsiderem, tudo bem? Vamos lá? As monarquias absolutistas. Qual a página mesmo, tia Luciana? Página 152, tá? A partir do século XII, os centros urbanos e o comércio tiveram grande desenvolvimento na Europa. A burguesia aliou-se a reis e ofereceu recursos que possibilitaram a burocratização e criação de uma estrutura de Estado. A nobreza que exercia o poder local perdeu a autonomia política, mas manteve prestígio social. Essas condições favoreceram a centralização do poder em torno de um Estado unificado, dando origem aos Estados modernos. O fortalecimento da figura real e o aparelhamento do Estado levaram a uma grande centralização do poder nas mãos do rei. Com o tempo, suas decisões passaram a ser inquestionáveis. Muitos deles justificavam sua posição como divina. Dessa maneira, as monarquias se tornaram absolutistas, ou seja, os poderes dos monarcas eram ilimitados e as decisões tomadas por eles inquestionáveis. A figura do próprio rei representava o Estado, e as pessoas que formavam a população assumiam a condição de súditos de um monarca. Com a formação das monarquias absolutistas, as cidades deixaram de ter tanta autonomia e passaram a responder ao poder central do rei. O Estado unificou a administração do sistema legal e possibilitou a criação de um exército a serviço do poder real. Os impostos arrecadados eram utilizados para manter toda a estrutura estatal, tá? Que girava em torno da corte, do exército e a própria administração dessas monarquias absolutistas, tá? Tia Luciana, mas o que foram essas monarquias absolutistas? O que são? Meus amores, as monarquias absolutistas é uma forma de governo onde o rei, tá? Ele exerce o poder absoluto, onde todos, sem exceção, devem obediência e respeito a esse soberano. Tá? O rei, o monarca, ele exerce aí esse poder absolutista, ou seja, o poder dele é ilimitado, ou seja, a figura do rei e o Estado são a mesma pessoa, tá bom? Aí nós temos a imagem aí no livro de vocês. Dá para visualizar melhor essa questão. Aí nesse gráfico, tá? Onde aí nós temos o poder absolutista, né? Aí temos a figura do rei, em roxo está representado o dinheiro e em verde aí o poder. Então, os camponeses aí, no finalzinho, os camponeses que trabalhavam onde? No feudo, na terra, tá? Ele pagava os seus impostos ao rei. Também pagava a nobreza feudal, que era o dono da terra onde ele trabalhava e morava, e também a Igreja Católica, tá? Aí temos os artesãos também. Os artesãos, ele pagava os seus impostos à burguesia,
tá? A burguesia era uma classe social que tinha, né, muito poder nas cidades. Eles eram os donos de bancos, donos de pequenas tapeçarias, eram os empresários, tá? Aí o artesão pagava o seu imposto à burguesia, tá? Que era, digamos, os empresários, falando em termos atuais, em termos, né, que vocês possam entender mais, e também ao rei, tá? A igreja, por outro lado, que recebia impostos dos camponeses e da nobreza feudal, que era o dono da terra, do feudo, eles pagavam a renda, né, ao rei. Tudo bem? Aí, ó, os camponeses deviam submissão ao rei, a burguesia dava apoio ao rei, que também que era submissa ao rei, aqui todo mundo é submisso ao rei, tudo bem? A burguesia explorava os artesãos para confeccionar as coisas, né? E a nobreza e a igreja, ela era a sustentação do rei. Tá? Então, o rei se utilizava da igreja e da nobreza feudal para sustentar o seu poder, tá bom? A nobreza feudal, aí, geralmente eles tinham títulos, tá? Geralmente eles tinham título de cavaleiro, de duque, né? E os impostos que eram arrecadados eram para a sustentação da corte, que a corte, meus amores, era o conjunto de pessoas que frequentavam a casa do soberano, a casa do rei, tá? Eles que faziam a companhia do rei, eram pessoas também que tinham títulos, tá? Pessoas ricas. Aí nós temos a nobreza feudal, tá? Que era constituída por pessoas que tinham, né, o poder sobre a terra, a detenção sobre a terra, tá? E acho que deu para vocês entenderem aí esse panorama que está apresentado aí no livro. Qualquer dúvida podem me perguntar, mas está bem claro, tá? Vamos aí estudar os teóricos do absolutismo. A monarquia absolutista contava com o apoio de alguns pensadores que desenvolveram teorias para justificar o poder máximo nas mãos do rei, tá? Então, aí, a gente vai ver agora teóricos, pessoas que desenvolveram ideias, tá? Pensamentos para justificar esse poder centralizado na mão de uma só pessoa, do rei ou soberano, também chamado de soberano, tudo bem? Aí temos Nicolau Maquiavel, 1469, 1527. Nicolau Maquiavel, ele foi um pensador que se tornou muito influente aí nessa época, nesse tempo, e seus pensamentos eles foram usados para desenvolver uma nova ciência, a teoria política, que foi aplicada ao Estado moderno. Em 1532, ele publicou O Príncipe, que foi considerado o livro mais importante da teoria política do século XVI. Naquela época, havia uma tradição medieval que tinha como base a elaboração de livros de aconselhamento, tá? Onde o autor, ele colocava suas opiniões, dava os seus conselhos a um governante, tá? Para que esse governante tivesse sucesso em suas ações. Maquiavel, ele inovou, tá? Essa tradição de romper com esses conselhos, para que os governantes agissem conforme os valores cristãos. Então, para ele, o governante teria que ter uma moral política, tá? Mirando-se nos exemplos dos líderes do passado e do presente. Esse rompimento com a moral cristã foi fator que incluiu a obra no Index da Igreja Católica.
O Príncipe, né, que foi o nome do livro publicado, além de um manual de instruções para o ato de bem governar, é um pequeno tratado de como conquistar territórios e mantê-los sob seu controle. Portanto, o livro também se caracteriza pelo empirismo, tá? Tia Luciana, o que é o empirismo? É uma doutrina filosófica segundo o qual as ideias e o conhecimento são gerados mediante experiência, tá? Então, ou seja, você passa por aquilo, por uma determinada situação, e a partir daquele conhecimento, das experiências que você passou, aí são gerados conhecimentos, ideias, pensamentos, tá? Esse é o conhecimento empírico, tudo bem? O autor defendia que o monarca deveria ter duas características essenciais, que era a capacidade de escolher a melhor estratégia para governar, mantendo-se no poder, e a ousadia para tomar as decisões corretas no momento certo, tá? Aí no momento propício. Aí vocês podem ver aí Maquiavel, tá? Em uma frase dele. Poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos, tá? Aí também tem o termo chamado maquiavélico, né? Que é usado para definir pessoas que são muito inteligentes, que são astutas, só que agem pelos atos de má fé, tá? Isso aí foi inspirado, né, pelo próprio Maquiavel, né? Teve esse termo aí inspirado nele, né? Onde tem uma análise muito negativa, né? Onde Maquiavel ele tinha a visão, né? Que ele alertava o povo sobre a tirania do Estado e que ele satirizava os costumes dos governantes da época, tá? E também esse termo maquiavélico, né? Ele tem significado pejorativo também, porque os pensamentos de Maquiavel foram interpretados como uma espécie de receita para governantes agirem de forma pragmática, tá? Ou seja, pessoas que buscam resultados práticos para alcançar os seus objetivos, que muitas das vezes, né, não são as formas mais corretas de se agir para alcançar um determinado objetivo. Dando continuidade. Agora, Thomas Hobbes, 1588 a 1679. Aí tem uma frase dele. O homem é lobo do homem, em guerra de todos contra todos. Tá? Leviatã foi a obra mais importante de Thomas Hobbes e foi publicada em 1651. O nome do livro se refere a uma criatura monstruosa e extremamente poderosa que está citada na Bíblia. Hobbes acreditava que no estado natural o ser humano seria egoísta e promoveria guerras para obter vantagens. A solução para este caos coletivo seria a existência de um contrato social que cada indivíduo abriria mão de seus interesses em nome de uma pacificação. Para garantir o cumprimento desse contrato, seria necessário um soberano, tá? Que aí, no caso, seria o Leviatã, a quem as partes concederiam o poder de regular os conflitos sociais, tá? E aí, esses são alguns dos pensamentos aí de Thomas Hobbes. Vamos para frente. Aí temos Jacques Bossuet, 1627, 1704, né? E aí a frase conhecida dele, bem conhecida. A sabedoria humana aprende muito se aprender a calar-se, né? Muito verdadeira aí essa afirmação, né? Muita gente, né, tem a mania de falar demais e acaba se prejudicando o próximo, né? Então aí a sabedoria em calar-se é primordial.
Tudo bem? Vamos adiante. Ele escreveu o livro Política tirada da Sagrada Escritura, destacando-se como o principal representante da teoria do direito divino dos reis. Em sua obra, defendeu a ideia de que o povo devia obediência absoluta ao rei, abdicando, portanto, de seus direitos. Segundo o autor, o monarca era colocado na posição de representante divino, prestando contas somente a Deus. Bossuet procurou justificar o poder do rei Luís IV na França, tá? O rei Luís IV é considerado a maior figura do absolutismo, tá? Ele foi o rei que governou por mais anos, 72 anos, tá? Que ele esteve aí no poder, exercendo aí o absolutismo na França, e uma época onde as pessoas viviam muito pouco, aproximadamente 40 anos de idade, tá? Então, meus queridos, beijinhos e até a nossa próxima aula, onde nós estaremos falando sobre o absolutismo francês, tá? E sobre o absolutismo inglês. Tchauzinho, beijos no seu coração.